Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, o canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar sobre a área fiscal e a área de controle. Será que dá para conciliar? Bom, eu sempre comento aqui no canal que o erro mais grave que o concurseiro pode cometer é não escolher uma área para a qual ele estudar. Se ele não escolher uma área específica para direcionar os estudos dele, ele vai ficar pulando de galho em galho, fazendo todo concurso que sai e não vai passar em nenhum porquê, porque ele não vai bem aproveitar os estudos dele. Quando ele define uma área específica para a qual ele quer estudar, área policial, área administrativa, área de tribunais, etc., ele aproveita melhor o estudo dele. Por quê? Porque dentro de uma mesma área, as matérias se repetem. Então ele aproveita melhor o estudo dessas matérias, por quê? Porque como elas estão sempre se repetindo, ele está sempre o quê? Revisando as matérias e ganhando escala no estudo dele, ok? Agora, depois de um tempo, quando você já escolhe uma área, é muito comum que talvez você se interesse por uma outra área também. E aí você vai tentar o quê? Vai tentar conciliar as duas áreas. E algumas pessoas podem então tentar conciliar duas áreas diferentes. A pergunta que eu mais recebo aqui no canal é sobre a área fiscal e a área de controle. Se é possível conciliar essas duas áreas ao mesmo tempo, né? O estudo para essas duas áreas ao mesmo tempo. A área fiscal é uma área... A área fiscal é a área de tributos do setor público, ou seja, é aquela pessoa que vai fiscalizar empresas e as pessoas físicas também para saber se elas estão pagando os tributos adequadamente, ok? Já a área de controle é uma área que audita principalmente o setor público, né, para saber se o gasto público está sendo feito de forma legal e efetiva ou não, né? E aí não é só responder a pergunta, tem que também coletar evidências da mesma forma que na área fiscal o auditor, né, também vai coletar evidências para saber se as pessoas físicas ou jurídicas estão pagando os tributos adequadamente ou não, ok? E aí o que acontece? Muita gente acha que é possível conciliar o estudo para essas duas áreas. E eu já tenho uma opinião particular sobre isso, eu acho que não é possível conciliar essas duas áreas. Eu já estudei para as duas áreas, tanto para a fiscal quanto para a área de controle. E no meio do caminho eu resolvi deixar os estudos para a fiscal e focar só na área de controle até o momento em que eu fui aprovado para auditor do TCU. Bom, muita gente acha que é possível sim conciliar essas duas áreas, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que não é possível. Tá? Por que não é possível? Por causa de três fatores. Primeiro, as matérias de cada uma dessas áreas. Segundo, a estratégia de cada uma dessas áreas. E a terceira, as tendências para o futuro de cada uma dessas áreas. Então continua vendo o vídeo que eu vou te explicar por que esses três pontos impactam na sua preparação de forma a não ser possível conciliar a área de controle e a área fiscal. O primeiro ponto são as matérias cobradas na área de fiscal e na área de controle. Até 2007, mais ou menos, essas matérias eram muito parecidas, ou seja, você podia aproveitar o seu estudo da área fiscal para a área de controle. Então era muito comum que quem fosse aprovado na área de controle fossem pessoas que estudavam anteriormente para a fiscal. Então o camarada tentava uma Receita Federal, tentava um fisco estadual, não conseguia ser aprovado lá, e aí ele tentava a área de controle, já que era um concurso que tinha uma matéria muito parecida e acabava sendo aprovado para a área de controle. Só que depois de um tempo, mais precisamente em 2007, com o edital do TCU, houve uma mudança muito grande em relação ao foco da área de controle. Para você ter ideia, esse edital de 2007 do TCU começou a cobrar aspectos específicos de auditoria governamental, inclusive normas internacionais em auditoria governamental, né? Enquanto na área fiscal você tem apenas uma auditoria privada. E esse foi apenas um exemplo, várias mudanças foram ocorrendo. Depois desse edital de 2007, as matérias principais para a área de controle ficaram diferentes das matérias principais para a área fiscal. Enquanto as matérias principais para a fiscal são português, direito constitucional, direito administrativo, controle externo ou controle interno, depende aí do órgão para o qual você vai fazer, a administração financeira orçamentária e a auditoria governamental, para a fiscal, essas matérias são diferentes. São português, direito constitucional, direito administrativo, auditoria privada, contabilidade geral, direito tributário e legislação tributária. Perceba que apesar de você ter uma certa semelhança, são matérias muito diferentes. Por exemplo, em vários concursos para a área de controle cobra-se contabilidade geral, mas a contabilidade geral para a área de controle é muito diferente da contabilidade cobrada para a fiscal. A contabilidade para a fiscal, por exemplo, tem muito mais cálculos, tem muito mais situações de problema, tem muito mais exemplos e problemas que você precisa resolver na hora da prova do que a área de controle. A área de controle, no geral, a prova de contabilidade é um pouco mais teórica do que para a fiscal. Então assim, Geto, dá para conciliar porque é a matéria é a mesma. Além das matérias, na maioria das vezes, serem diferentes, as matérias que forem iguais têm tópicos de cobrança muito diferentes. Da mesma forma que um TCE, por exemplo, que cobre direito tributário, não vai exigir o mesmo grau de profundidade do que a área fiscal, por exemplo, para direito tributário, né? Direito tributário na área fiscal é muito mais complicado e muito mais aprofundado do que direito tributário para a área de controle.
controle. Então assim, se você está se preparando para a fiscal, você vai resolver uma prova da área de controle, com certeza você tem muito mais condição de mandar bem em direito tributário se essa matéria foi cobrada e em contabilidade geral. Por outro lado, você vai tomar uma ré muito grande em administração financeira orçamentária, contabilidade pública e até mesmo auditoria governamental, visto que algumas coisas diferem pra caramba da auditoria privada que é cobrada na área fiscal. Então assim, além das matérias serem diferentes e estarem sendo cada vez mais díspares, você tem o que também? Níveis diferentes de cobrança entre cada matéria, tá? Se um aluno da área de controle quiser ir para a área fiscal, ele vai ter que adaptar seu estudo a um maior nível de cobrança em algumas matérias da área fiscal. E se um aluno da área fiscal quiser ir para a área de controle, ele vai ter que adaptar o seu estudo para a área de controle e às vezes até incluir matérias novas, né, que não são cobradas na área fiscal. Uma outra diferença também em relação às matérias cobradas é em relação à prova discursiva, porque a área de controle, no geral, tem discursiva e geralmente tem até uma discursiva específica para a área de controle, que é o parecer técnico. Enquanto para a fiscal, no geral, não são cobradas provas discursivas, é apenas objetiva. Então, assim, só por esse primeiro ponto, a gente já viu que existe muita diferença. Tanto as matérias principais de cada área são diferentes, o nível de cobrança de matérias que são cobradas nas duas áreas também são diferentes, e na área de controle você ainda tem as provas discursivas que na área fiscal, grande parte você não tem, né? E nessas provas discursivas da área de controle, você ainda tem um parecer técnico que é específico para essa área. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não acho que dá para conciliar a área fiscal e a área de controle. Okay? O segundo motivo pelo qual eu não acho que dá para conciliar a área fiscal com a área de controle é a estratégia para a prova. Na área fiscal, você tem geralmente mínimo por disciplina, ou seja, você pode gabaritar a prova inteira, mas se você não tirar o mínimo em uma disciplina, você está reprovado. Já na área de controle é um pouquinho diferente, porque geralmente o mínimo é por grupo de disciplinas, ou seja, dentro daquele grupo de disciplinas, você precisa tirar uma nota mínima. Então a área fiscal tem essa característica específica de que você tem que mandar bem, ou minimamente bem, em todas as disciplinas. Você não pode deixar a peteca cair em nenhuma. Na área de controle é possível que você compense a nota de uma matéria que você vai mal com uma outra que você vai bem. Na área fiscal, isso não é possível. Então a estratégia que você vai traçar para cada uma dessas áreas é completamente diferente, ok? Por quê? Porque na área fiscal, a estratégia é o quê? É sobrevivência. Na área de controle, você tem o quê? Você tem uma estratégia de ter a nota mais alta. Ok? Então essas diferenças são muito importantes na hora de você traçar a sua estratégia, e se você tentar pegar a estratégia de uma e adaptar para outra, você vai sim tomar uma ré muito grande. Até porque geralmente a área fiscal tem mais vagas que a área de controle. É muito comum você ter concurso para a área fiscal com 100, 150, 200 vagas, enquanto para a área de controle, se você tiver um concurso com mais de 20 vagas, já é uma coisa muito absurda. Então assim, a estratégia para cada uma dessas provas, tanto a estratégia de sobrevivência da área fiscal, quanto a estratégia de nota maior da área de controle, quanto como você vai lidar com a concorrência em cada um desses casos, é sim um diferencial que para mim impede que a área fiscal seja conciliável com a área de controle, ok? E o terceiro motivo pelo qual eu acho que não é possível conciliar a área fiscal com a área de controle é que nós estamos tendo tendências diferentes para essas duas áreas. A área de controle, por exemplo, está tendo uma tendência à internacionalização, ou seja, cada vez mais é cobrado inglês dos candidatos, é cobrado normas internacionais de auditoria governamental, é cobrado pacto entre países para voltado para essa parte de combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, ou seja, cada vez mais você está tendo uma especialização da área de controle, e isso se reflete na prova, nas matérias que são cobradas e em como essas questões são cobradas na hora da prova também, ok? Já a área fiscal tem uma tendência um pouco diferente, ela está tendo uma tendência na própria estrutura como ela se comporta. Como eu comentei com vocês, a estratégia principal para a fiscal é sobreviver, é não ser eliminado pelos mínimos das matérias. Só que o que acontece? No último concurso do ICMS Santa Catarina, auditor tributário aí do estado de Santa Catarina, a nota de corte foi muito alta, foi 83%. Isso significa o quê? Significa que os candidatos estão cada vez mais preparados. Antigamente era muito comum, quando o edital permitia, né, que você obviamente deixasse de estudar algumas matérias para se focar mais em outras. Geralmente, quando era possível deixar de estudar alguma matéria, o pessoal deixava de lado em direito comercial, direito civil, direito processual civil. Só que agora, com uma nota de corte de 80%, não é possível mais você deixar essas matérias de lado. Você vai ter que estudar todas as matérias, estudar bem e mandar bem em todas. Ou seja, eu percebo aqui uma tendência que o estudo para fiscal vai ficar cada vez mais especializado. Por quê? Porque você não vai conseguir abrir o seu leque de possibilidades para outras áreas, porque você vai ter que mandar muito bem na sua área, que é a área fiscal. Se você quiser conciliar a área fiscal com outras áreas, você vai perder tempo. Por quê? Porque você vai deixar de estudar as matérias da área fiscal e vai estudar matérias de outras áreas. E se isso acontecer, você fica ainda mais propenso a não atingir a nota de corte necessária para a fiscal. Então perceba como as tendências de especialização da área de controle, quanto também a especialização da área fiscal, estão ficando diferentes. A área de controle por causa da internacionalização e a área fiscal por causa da maior exigência nas provas e da maior preparação dos candidatos. Então eu acho que
Novamente, esses três fatores, as matérias, a estratégia e as tendências de cada uma dessas áreas, tornam impossíveis você conciliar a área fiscal com a área de controle. Na década passada, talvez tenha sido possível você conciliar a área fiscal com a área de controle, mas de hoje para frente, de hoje para o futuro, eu acho que não é mais possível. Cada área tem suas características, suas especialidades, e eu acho que o importante é que você se decida de uma vez por todas entre essas duas áreas e escolha apenas uma para focar sua preparação. Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa o like no seu canal, se inscreve aqui no nosso canal também, ativa o sininho para você receber as notificações. Se você quiser me seguir no Instagram, é só procurar por @GetCoutinho, @GetCM. Quase todo dia tem conteúdo novo lá, vai ser com certeza um prazer ter você por lá também. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.